Bem-vindos ao episódio de hoje do Jogo Mental, o seu programa de saúde, performance e ciências. Eu sou Maurício Marques, psicólogo do esporte. No programa de hoje, você vai saber com o nosso convidado qual é a grande característica de um atleta de alto rendimento. Para o episódio de hoje, estamos com o Luiz Eduardo, o Ratinho, preparador físico. Ratinho, prazer de ter aqui, vamos fazer aquela resenha, aquele bate-papo sobre então, psicologia, sobre performance, sobre treinamento. Prazer é meu, Maurício, é um prazerzaço mesmo, e já tem alguns amigos em comum, vai ser um bate-papo bacana aí. Amigos e atletas, né? É verdade, verdade. Me conta um pouco então, qual foi a tua trajetória, como é que tu chegou, sei que tu foi jogador, hoje trabalho com atletas de altíssimo nível, atletas de nível nacional e internacional. Na verdade, eu me formei em educação física, depois fiz especialização em treinamento esportivo e já há uns 15 anos eu trabalho com atletas, né, de alta performance, base profissional e atletas de seleção brasileira, de base profissional, como falei anteriormente. E, cara, eu vou dizer, a minha paixão é isso, é trabalhar com alta performance. E, em geral, com esses atletas de futebol, a maioria, né? A grande maioria é atletas de futebol. E vocês trabalham mais no contraturno, eu diria, né? Aquele reforço ou a preparação depois dele ter feito o trabalho com o seu clube. A gente faz um trabalho complementar ao do clube, né? A gente sempre deixa muito claro para o atleta, né? Até mesmo pro clube. Recentemente a gente teve uma conversa com o staff do Palmeiras lá, né? E que a gente trabalha com o atleta Andreas Pereira. E a gente teve uma conversa falando exatamente sobre esse trabalho que a gente executa, né? Nada que vá colidir com o trabalho que é executado no clube. A gente faz o trabalho complementar necessário dentro de avaliações, feedbacks, tanto do staff, do clube, quanto do atleta. A gente faz o trabalho complementar. Tu me corrija se eu estiver errado, mas do conhecimento que eu tenho do futebol, trabalhei na Espanha também, o Brasil é o único lugar que ainda se treina, às vezes, em 2 turnos, né? Não, na Europa não é uma realidade o atleta passar o dia no clube treinando, né? Não, hoje em dia, até mesmo do Brasil, já não tem mais esses 2 períodos, né? Eles fazem o trabalho no clube e no contraturno eles fazem um trabalho com seu treinador físico pessoal ou fazem algum outro tipo de atividade, né? Fazem algum outro tipo de complemento ao do clube. E é interessante que eu ouvi essa história numa palestra do Rui Carlos Osterman, porque ninguém nunca soube explicar o trabalho de 2 turnos no futebol para mim. Eu dava aula no curso de treinadores, por que esse trabalho? Perguntava para todos os profissionais de educação física, preparadores, e a verdade que ele contou, uma história dos anos, vou chutar 50, de que era porque todo mundo treinava, acho que era de manhã, só que o presidente de um clube que era se fosse o Botafogo, ele não podia acompanhar, ele queria acompanhar de perto os treinamentos. E começou a botar outro turno para ele poder assistir os treinamentos e dar o pitaco ali. Não sei se é verdade, porém, um pouco do que, na realidade, me parece acontecer no Brasil era justamente para ter um pouco mais do controle do atleta, né? Para ele não fazer tanta bobagem na hora vaga também, não? Cara, eu acredito que possa ser isso. Eu, sinceramente, não tenho conhecimento, assim, do porquê, né, dos 2 períodos. Isso década de 80, 70, 80, eles já faziam esse trabalho de 2 períodos. E, claro que com o passar do tempo, a evolução, né, do treinamento e de tudo mais que envolve futebol, né, as necessidades hoje do futebol, eles conseguem mensurar muito melhor agora e percebe-se que um turno no clube, mais alguma coisa pontual com o staff pessoal do atleta, é o necessário para o rendimento daquele atleta. Até mesmo algumas coisas estão relacionadas a elevar o nível de performance e também evitar o máximo a lesão, né? Que é o grande medo de qualquer atleta, de qualquer clube, os excessos de forma descontrolada, e aí isso pode acarretar um problema bem sério pro atleta. E ninguém me contou, mas quando eu fiz estágio num clube grande aqui de Porto Alegre, na época da faculdade,
os atletas do Sub-17 treinavam só o turno da tarde, porque de manhã tinha escola. E depois que eles perderam um clássico local, uma final de campeonato, uma semifinal, e eles estavam matando muita aula, eles matavam muito a aula para ficar dormindo, para descansar, o trabalho virou 2 turnos e daí eles tiveram que começar a estudar de noite. E a gente, como na época, como o departamento de psicologia, a gente, tá, mas essa justificativa, estudar de noite é pior ainda. Se já estavam matando de manhã, vão matar o dobro de noite, porque vão chegar de 2 turnos de trabalho no CP, que era longe, né? E eu acho que a concentração também ainda segue até hoje um pouco essa mentalidade de controlar um pouco mais o atleta do que realmente fazer um trabalho que vá trazer um benefício físico real, né? Eu vou te dizer, hoje há muitas categorias de base, né? No Brasil, na verdade, trabalham um turno, normalmente treinam ou pela manhã ou pela tarde, no contraturno fazem algum outro tipo de controle do próprio atleta, de repente é um trabalho complementar de alguns atletas que está em transição, voltando de lesão. E no turno da noite, normalmente, os atletas estudam ou à noite ou pela manhã até, né? Eles tentam fazer esse controle até mesmo, acredito muito, para ter esse controle exatamente, né? Categoria de base, principalmente, porque controlar a molecada, para que não faça alguma outra bobagem fora do campo, fora daquele controle do clube, porque a gente sabe, né? Os acessos hoje são muito fortes, né? Redes sociais, e eles são acionados, né, por várias pessoas, né? Qualquer pessoa tem acesso a essa molecada, e é importante ter o controle, né? E dar uma boa orientação, né? Esse trabalho mental, esse trabalho com acompanhamento psicológico, para entender melhor, né, a vida do atleta e poder realmente contribuir de forma significativa para que não saia do trilho, né, não saia do caminho, é de grande valia, de grande importância. Excelente. E justamente tu como um profissional que trabalha diretamente, né, o personal, né, trabalho personalizado, tu também certamente trabalha muito a questão da mentalidade, né, porque não tem como pedir uma repetição a mais, um esforço maior, convencer às vezes a fazer um trabalho que não quer e não sabe que quer, né, o trabalho às vezes de convencimento. Tu trabalha toda hora também na mente deles, né? Bah, eu vou te dizer, Maurício, eu acredito que o treinamento contribui de forma significativa para essa questão mental, o fortalecimento da parte mental do atleta. Eles entenderem que o sofrimento, né, aquele momento de sofrimento vai fazer com que eles realmente evoluam de forma significativa no nível de performance, seja já profissional ou até mesmo esteja buscando esse sonho, né, principalmente os atletas de base, né, independente da faixa etária. Então a gente trabalha muito conversando com o atleta, entregando treinamento. Eu tenho uma frase assim que eu volta e meia coloco, eu não sou muito de rede social, assim, né, o pessoal lá do CT lá que me cobra mais, assim, para que eu faça mais postagens, pra gente poder mostrar realmente, assim, como é que a gente trabalha, o que a gente busca para realmente contribuir para a vida daquele atleta de nível de performance física e mental. Eu não sou psicólogo, eu não tenho formação, né, nessa área, mas eu acredito que o treinamento realmente possa fazer uma grande diferença, até mesmo contribuindo para essa questão de resiliência, saber que o sofrimento é do início ao fim. Não adianta quando chegar lá no profissional achar que está tudo resolvido e não vai estar resolvido. Eu tenho uma frase que eu uso há muitos anos já, que atleta tem que ter mentalidade de atleta. Não adianta dizer, eu quero ser jogador. A jogador remete uma coisa vaga. Atleta não. Atleta é uma coisa que, uma palavra forte de significado para mim. Então eu sempre digo, o atleta tem que ser atleta, com mentalidade de atleta. Buscar isso do início ao fim. Então, no treinamento, a gente mostra para eles aquela série a mais, se for necessário, a gente que não for comprometer a fadiga extrema, porque o nosso trabalho não era aquela coisa de, não, tem que fazer o cara sangrar no treinamento, ou chegar e deixar o cara exausto. Não, a gente tem que fazer na medida.
Ele é avaliativo. O treinamento, o atleta chega, a gente avalia, a gente vê, a gente mensura tudo do início ao fim. O treino ele é controlado de forma categórica para realmente entregar o melhor para o atleta. Não pode ser uma coisa subjetiva. Ah, não, eu acho que é com essa carga, eu acho que é esse número de repetição, eu acho que é esse número de volume, esse nível de intensidade. Não, não, não. Categórico é aquela carga que o Maurício vai fazer, é aquele volume, é aquela necessidade daquele atleta. E é assim que a gente caminha. E ele sabe que isso vai fazer com que realmente ele performe mais. Ele percebendo isso, não é numa sessão de treinamento, não é em uma, é uma forma sistemática e categórica, né? Controlada já, com volume de treinamento semanal. Aí ele vai perceber que realmente faz sentido aquilo, e aí realmente a parte mental diz, pô, realmente está me ajudando, tá contribuindo para a minha performance. Ele vai cada vez mais querer o treinamento, querer o trabalho paralelo. Eu digo, não é só o treinador. O cara tem que se cercar de um staff que realmente seja para agregar para aquele atleta, né? Buscar os melhores profissionais, aquilo que é dentro da necessidade de cada um, um psicólogo, um nutricionista, um preparador físico, um fisioterapeuta. O cara que se cercar de um staff, ele tem chances maiores de chegar num nível aí que inimaginável, como eu digo. E hoje em dia o jogo mudou muito, né? Acho que a gente acompanha o jogo há muito tempo. Eu lembro lá na Copa de 94, 98, começou a dar uma quilometragem de jogador, era 5 quilômetros. Aí eu lembro muito bem na de 2002, que o Brasil ganhou o Penta, num jogo bala que da Alemanha correu 10 quilômetros. Era um negócio assim, nossa, era o único cara. Hoje em dia qualquer atleta é por hora e 10, né? Hoje em dia, vou dizer, os atletas hoje, assim, dependendo do nível nacional aqui, eles correm minimamente 9, 10, 11. Tem atletas correndo 11 quilômetros e meio. Trabalho com um atleta que, uma partida de extrema importância, aí, ele correu 11 quilômetros e meio uma partida. Com uma intensidade, e não é só correr 11 quilômetros e meio. Os níveis de intensidade, zonas, né, de intensidade, zona 1, 2, 3, 4, 5, os caras correm de forma frenética, né? Sprints ofensivos, defensivos. Então, o grau de exigência está muito alto. Então, tudo tem que ser controlado. Que eu digo, a recuperação desse atleta. Como é que tu vai fazer a recuperação desse atleta? Pô, descanso, um retreino, fazer um treinamento adequado para uma melhor recuperação, fazer a parte de recovery, hidratação, sono. Então, o atleta hoje, ele tem acesso a tudo. Basta ele buscar realmente algo que para poder performar, ele tem esse acesso e ele pode conseguir atingir níveis grandiosos. Falou, né? Pô, na Europa, por exemplo, tem atletas que correram 13, 14 quilômetros. É uma coisa absurda. O nível de intensidade do futebol moderno hoje é absurdo, é altíssimo. Então, mais suscetível à lesão. Por isso que o cara tem que ter cada vez mais mentalidade de atleta. Perfeito. E como é que tu definiria? Eu sei que não existe a personalidade, a gente diz na psicologia, né? Não tem a personalidade do atleta campeão. Mas tem muita coisa que os campeões fazem em comum. Se tu pudesse colocar algumas dessas características que tu acha mais importantes dentro da tua experiência, dos atletas que tu trabalha, o que tu traria? Cara, o cara mais resiliente é o que tende a vencer mais. O cara que sofre, o cara que aprende a sofrer, entende o sofrimento e sabe que, eu digo muitas vezes, o sofrimento ali, né, de um treinamento, de ter que fazer alguma coisa que não queira fazer, mas sabe se eu vou fazer. É até meio redundante, assim, fica meio vago, assim, eu falando assim, eu sei que eu não tenho que fazer, mas eu vou lá e faço. O cara vai lá e faz com prazer, mesmo ele não querendo fazer. Ele sabe que é necessário, ele vai lá e faz um treinamento paralelo, busca, o cara quer ficar né, não, hoje eu queria ficar em casa sentado no sofá. Ele vai lá, não, preciso treinar. Ele vai lá e faz o treino. Eu trabalho com alguns atletas já, né? Sei lá quantos atletas já passaram por nós já lá no CT e de forma personalizada também. São muitos atletas e tem alguns atletas assim que eu tive sorte, eu acho que sou um cara de sorte,
trabalhei com atletas assim que sempre foram extremamente profissionais, extremamente dedicados e compraram a ideia, né? Alguns a gente teve que interromper o trabalho por uma situação ou outra, mas eu sou um cara abençoado, acho, por ter os atletas com quem a gente trabalhou e eles sempre entenderam a proposta, entenderam a ideia e o cara, acho, para mim, voltando, o resiliente, eu acho que o cara é o vencedor, assim, é o cara que tem a tendência a ter ser mais vitorioso, digamos. Né? Não é como tu disse, né? Não é uma receita de bolo, mas tende a ser um mais vitorioso. E tem uma frase que eu também digo muito aos meus atletas, né? Que a, a zona de aprendizagem e de crescimento só alcança lá fora da zona de conforto, né? O conforto no físico, e hoje a gente tem esses relógios, essas pulseiras que medem tudo, né? E elas mostram que realmente a gente precisa estar sempre buscando um novo esforço, às vezes para manter o patamar, né? Às vezes nem para crescer, para conseguir ficar mais ou menos um patamar bom, né? Hoje, tudo é mensurado e tudo é controlado. Tudo. As pulseiras, tem anel, tem frequencímetros, então, avaliações diárias. Pô, estive agora lá no Palmeiras, lá é algo incrível lá. O controle lá é total. Profissionais incríveis lá, como tem no Grêmio, no Internacional, em outros clubes, né? Mas como eu fui recentemente lá, então é incrível. Tudo controlado, tudo mensurado, a necessidade individual do atleta A, do atleta B, tudo muito controlado. Então, cara, eles vão performar. Não é o futebol sendo com todos esses controles que tem, né, nos clubes hoje, buscando essa tecnologia, cara, eles vão entregar resultados. Os caras já são diferenciados tecnicamente. E com mais essa questão física, mental, comportamental, é performance total mesmo. Mas lembra um pouquinho mais das diferenças entre clubes, né? Porque não tem como todo mundo ser campeão, né? Cada campeonato. Não. A gente está hoje com o próprio Palmeiras e o Flamengo no topo, não só do Brasil, como da América do Sul. E começa a ser o que antes era um luxo, né? De ter um preparador físico extra, de ter um departamento de psicologia, que ambos têm. O do Palmeiras com a Gisele tá, acho que há uma década lá no clube, agora fazendo treinamento cognitivo também, Sensacional. neuro, com a empresa, um trabalho diferenciado, só que hoje em dia os que não têm, eles não estão conseguindo nem chegar para competir, que é um diferencial que às vezes muitos clubes não se deram conta, eles acham que é só trazer os jogadores mais caros, porque ele já tem esse diferencial, o clube precisa oferecer, senão o atleta sente falta também, né? Eu, puxando isso aí que tu falou lá do Palmeiras, lá, eu fui lá conhecer lá o pessoal da psicologia lá, é incrível lá. A tecnologia, o que eles estão fazendo nessa parte de psicologia mental, cognitiva, é primeiro mundo. Primeiro mundo. Ai, e não é por acaso que o Flamengo e o Palmeiras hoje estão, né, vivendo já um bom tempo esse momento de brigarem por títulos de grande relevância, né? Não é por acaso. Não é por acaso. Por causa desses trabalhos, por causa desse staff do clube, né? Não é só do pessoal, né? Individual, os atletas, a grande maioria dos atletas também tem seu staff, mas o Palmeiras lá e o Flamengo vivem hoje tão acima. Diferenciado, né? E o outro lado um pouco, Atim, queria que tu comentasse um pouco o que tu aprendeu vendo os jogadores lidando com o fracasso, seja de perder grandes jogos, competições, ou até as lesões, né? Que certamente é encarado muitas vezes como um fracasso pessoal. Eu, eu vou dizer uma coisa, assim, dentro dos atletas, assim, que eu trabalhei, poucos tiveram lesões graves, de grande, sabe, assim. Alguns atletas trabalhavam com a gente lá na RT, e trabalhavam comigo e também de forma personalizada, hum, não tiveram grandes lesões sérias, mas alguns que interromperam o trabalho depois de um tempo, por as áreas do esporte, pode ser, se dizer assim, um trauma, né, uma entrada mais violenta, tiveram algumas lesões e aí a gente voltou a trabalhar.
E que eu digo, né? A gente vive a dor do atleta junto com ele. Só que é o seguinte, não tem que ter pena, né? Eu digo, não vou ter pena de ti, nós vamos trabalhar exatamente para a gente sair dessa situação. É trabalho. É o trabalho que vai fazer com que tu volte a performar, a dedicação, ser resiliente, buscar a performance total. E como é que a gente faz isso? É trabalhando. Só existe trabalho e é assim que a gente vai conseguir voltar ao nível que tu estava e até mesmo evoluir, porque muitas vezes o atleta lesiona e aí ele entende aquele processo de sofrimento que ele teve, aquele momento de frustração, de tristeza, de fracasso, né? E aí ele entende que ele precisa trabalhar mais, se dedicar mais, de repente foi em algum momento pecou em alguma situação, ou até mesmo não, mas estava no caminho, no processo dele, entender aquilo e, cara, o atleta eles têm uma mentalidade também, eles são diferenciados nesses aspectos, sabe? O atleta, ele normalmente quando ele lida com essa situação, ele entende essa situação, no outro dia ele já está trabalhando de novo, passou por aquele trauma, por aquela lesão, já está num fisioterapeuta, ou passou por um processo cirúrgico, já está buscando como fazer o melhor para poder voltar, não mais rápido, mas o mais rápido muitas vezes é preocupante, né? Não tem Uhum. que acelerar o processo, tem que se respeitar o processo, respeitar o corpo, mas voltar mais forte, com certeza, fisicamente e mentalmente. Isso, né? E eu tenho uma suposição também que eu acho que muitos dos atletas que trabalham, certamente não todos, mas muitos, acontece a mesma coisa que acontece comigo. Os atletas que procuram um trabalho físico extra, procuram um trabalho psicológico extra, na média, ele já está acima dos seus colegas, né? Porque ele já tem a noção que ele sozinho não consegue fazer tudo. E é impossível, né? Eu digo que muitas vezes que a gente empresta para o atleta, eu acho, é a nossa experiência. Não só no que a gente é bom. A gente consegue, pela experiência no esporte, no mundo esportivo, consegue, às vezes, trazer situações que, por si só, talvez ele fosse aprender, mas talvez fosse aprender no fim da carreira, no momento que talvez já não tá já nos melhores times, ou com a melhor situação, né? Porque o atleta, ele precisa muito desse autoconhecimento, né? Com certeza. Com certeza. Hoje a gente trabalha com atletas assim que começaram com a gente com 8 anos de idade. Então eles buscam, sabe assim, claro que nós estamos falando de 8 anos de idade, é uma criança. Uma Criança. criança. Mas eles já querem performar. Entende? O pai já vê, a mãe já vê, o vô. Eles querem, né? Eles veem, as redes sociais hoje estão bombando, então eles já veem os atletas, seus ídolos, né? Treinando, jogando, fazendo gol. Eles veem o glamour do que o futebol traz também, né? Voltando só para a área trazendo para a área esportiva do futebol. Então a gente trabalha com muitos atletas com 8 anos de idade que já tem um staff, pô, tem um preparador físico pessoal, desculpa, preparador físico pessoal. Nós lá da RT a gente tem uma fisioterapeuta, a gente também tem, pô, a gente indica nutricionista. Então eles já querem isso, nós estamos falando com 8, 9, 10, 11 anos de idade. Mas o atleta profissional que busca, começa a fazer esse trabalho, para mim, como tu disse, ele já está num outro nível também. Mas hoje está cada vez mais precoce isso, por causa de alguns atletas aí que eles viram que fazem esse tipo de trabalho e eles dizem, bom, se isso está dando certo pro fulano, eu também quero que dê certo para mim. Então eles buscam isso. Perfeito. Vamos agora já para nossa última parte, que passa rápido mesmo, que é o nosso bate-bola. Vou trazer uma palavra e tu me responde em uma palavra, algumas palavras, o que te vem na cabeça, tá? Hum, saúde. Saúde, para mim, é vida, né? É tu estar vivo na sua plenitude mesmo, em todos os sentidos, fisicamente, mentalmente, na parte comportamental, família. Então, para mim, saúde é o contexto disso tudo. Um ídolo, um exemplo. No esporte, se for na vida, é o meu pai. E no esporte, eu tenho o Cristiano Ronaldo, é um cara, né, da atualidade e
da minha época, daí eu digo que é o Zico. E tem uma dica de um filme, de um livro, não precisa ser do esporte, mas que mexa contigo, que tu goste, recomenda? Um filme recente, na verdade, eu assisti alguns, mas eu tenho assistido o documentário da NBA. A gente estava assistindo lá em São Paulo, lá junto com eu e o Andrés, a gente estava assistindo o documentário da NBA, mostra, não é do futebol, né, mas é um documentário bem interessante, assim, sobre essa questão da performance, o que envolve o esporte de alta performance. Excelente. Com essa ficamos por aqui. Quero agradecer muito a tua presença aqui, Ratinho. Quem quiser te procurar nas redes sociais, te acha como? Nas redes sociais a gente está como, o pessoal é ratinho.rtfuncional e o do CT é rt.ctfuncional. Está lá, quem quiser buscar treinamento, quem quiser nos conhecer, a gente vai estar lá para ajudar. Perfeito. Quem quiser me procurar nas redes sociais, @psicólogo Mauri. Por hoje é só, pessoal. Quero agradecer muito a você que ficou aqui com a gente e até a próxima.